considero uma pessoa muito iluminada e abençoada na minha vida. Eu me graduei em engenharia mecânica, inclusive fui contemporâneo até do nosso presidente César, né? Entramos juntos no ano de 86 na Unifor, em engenharia mecânica. E dentro ainda da Unifor, eu fui no último ano contratado como trainee da SC Johnson, uma multinacional que trabalha com segmento de home care, produtos domésticos, e que tinha uma planta de refino de cera de carnaúba aqui no Ceará. E na verdade essa planta desde 1937, que é uma história interessante. Eu não vou derivar muito, mas a SC Johnson nasce usando cera de carnaúba em 1886. Então, para você ver como essa empresa tinha ligações com o Ceará. E eu fiquei nessa empresa, eu até brinco, eu tenho 2 carimbos na minha carteira de trabalho, como admissão e demissão. Eu fiquei até 2005 na empresa e a empresa resolveu, né, fazer um realinhamento dos negócios e ela resolveu fechar a planta de carnaúba, apesar de ainda continuar consumindo carnaúba, mas com um volume pequeno que não justificava uma planta. E a gente fez uma negociação, eu fiquei com a planta, assumi a planta, ela virou um cliente, eu virei fornecedor e aí eu fundei a minha empresa, que é a Natural Wax. E nesse meio tempo eu já andava, vamos dizer assim, pela FIEC, eu já era sindicalizado ao Sindicarnaúba, né? E começamos a discutir, a participar do associativismo. E aí fui convidado pelo nosso grande Roberto Macedo, que nos deixou infelizmente semana passada, foi uma grande perda, enfim. Mas na segunda gestão do Roberto, ele me convida para ser seu diretor financeiro adjunto. E aí passei 4 anos com o Roberto, logo em seguida veio a gestão do Beto, e aí o Beto já me chamou para continuar na diretoria financeira, eu já como diretor financeiro, né? O Ricardo como diretor administrativo, e aí passamos 5 anos com o Beto, e aí veio a gestão do Ricardo, que ele pediu que eu continuasse como diretor financeiro, e eu continuei. E aí nessa gestão do Ricardo, no ano atrasado, né, em 2023, eles me deram outro desafio, que é ser presidente do SIC, do qual eu estou na presidência até o próximo ano, que é um mandato só de 2 anos. Então, sendo bem breve, essa aí é mais ou menos a minha história. Hoje eu acho que cada presidente teve sua missão na FIEC, cada um do seu jeito, cada um no seu estilo, cada um no seu momento, né? E foram 3 gestões maravilhosas, Roberto Macedo, Beto, agora a do Ricardo, né? E eu acho que cada um teve o seu momento, e aí você vê o crescimento da FIEC em todos os sentidos, você vê o crescimento também dos sindicatos, que isso é muito importante, e a gente está lá cumprindo a nossa missão por enquanto. Eu digo que eu estou o diretor financeiro, porque isso vai passar. Bem, eu trabalhava já na SC Johnson, entrei como trainee, engenheiro, terminei ficando como um gerente de operações, né, dominando toda a operação da SC Johnson aqui, somente no Nordeste, com um centro de operação de distribuição também em Recife, mas sempre baseado em Fortaleza, onde tinha a fábrica de refino. E aí a Johnson era associada ao Sindicarnaúba. É um sindicato pequeno, muito específico, cera de carnaúba só existe no Nordeste brasileiro, então é um sindicato com poucas empresas, né? Mas eu até brinco, nós somos um sindicato pequeno, mas com grande representação, porque todas as indústrias de refino de cera de carnaúba, que hoje são em torno de 10 empresas, são sindicalizadas. Então a gente tem uma representação de 100%. E aí eu sempre gostei do associativismo, comecei frequentando, né? E como era um sindicato pequeno, cada um tinha que ter uma função. Um tinha que ser diretor financeiro, o outro administrativo, presidente, vice-presidente. E aí comecei com a parte de diretor administrativo, diretor financeiro, nesse rodízio, e aí terminei presidente. E era interessante por quê? Porque a gente sabe que todo sindicato, né, as empresas têm os seus interesses. Então você tem que ter uma união, mas cada empresa ali, na verdade, está defendendo o seu interesse. E eu tinha um livre acesso a todas as empresas, porque como eu era da SC Johnson, as outras empresas não viam a SC Johnson como um concorrente direto. Por quê? Porque ela beneficiava a matéria-prima só
para o consumo dela. Ela não entrava no mercado vendendo para outras empresas. Então ela comprava e refinava para ela mesma. Então eu tinha, vamos dizer assim, um bom canal com todos os associados, e aí conquistei a confiança, uma certa liderança deles, e terminei presidente como estou até hoje, porque toda eleição a turma, não, é melhor você ficar e tal, para não ter, e aí a turma vai me passando o bastão, e eu estou até hoje, por enquanto, estou como presidente do Síndico Carnaúba. Quanto tempo? Eu estou presidente há bastante tempo, eu acho que desde o ano 2000, 2002, mais ou menos. E aí tem outra coisa muito interessante, você falou da Carnaúba, dessa parte ambiental, foi que a SC Johnson, né, em retribuição a tudo que a Carnaúba fez por eles, porque eles começaram como uma pequena empresa em 1886 de refino de cera de Carnaúba. Hoje ela é uma potência, é uma empresa ainda familiar, está na 5ª geração, ou seja, as ações ainda são da família, ela não abriu capital, é um case porque é uma empresa global, uma empresa que está em mais de 100 países, né, trabalhando, e aí ela resolve fazer uma retribuição ao bioma da Caatinga, já que a carnaubeira ela é oriunda da Caatinga e só existe no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro. E aí ela faz um projeto onde ela cria uma ONG ambiental chamada Associação Caatinga, que completou 26 anos, e que em 98 o próprio dono da empresa, o Samuel Johnson, veio e fez essa doação, refazendo uma viagem histórica da Expedição Carnaúba, que o pai dele tinha feito em 1935, onde ele pega um hidroavião e sai do norte dos Estados Unidos e vem até o Ceará, isso em 35, antes da guerra. Então é uma aventura. Ele refez essa aventura e, dentre as ações, ele faz essa doação para a criação dessa ONG, a Associação Caatinga, e convida o Roberto Macedo para ser o presidente do conselho e formar todo o conselho da associação e tocar esse projeto, né? Então eu me senti muito honrado porque eu participei desde a criação, ainda como funcionário da SC Johnson, e depois como empresário, porque aí o Roberto Macedo me fez entrar no conselho, me fez ser presidente do conselho da Associação Caatinga. Hoje eu me afastei porque eu não conseguiria fazer tudo, então, para não prejudicar ninguém, eu ainda sou parceiro da Associação Caatinga, mas já não faço parte oficialmente do conselho. Então foi uma experiência também maravilhosa, eu gosto muito do tema de sustentabilidade socioambiental, então eu convido a todos a visitar, né, www.acaatinga.org.br, que aí vocês vão ter toda a história da Associação Caatinga. Eu falar de Caatinga, eu sou um apaixonado pela Caatinga. Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, né? Todo mundo fala aí muito Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, mas todos esses biomas eles passam para outros países. A Caatinga não, a Caatinga é nossa, é o único bioma 100% brasileiro. Eu considero a Caatinga um hotspot, eu acho que muito ainda vai ser descoberto e utilizado, né, pela Caatinga. E a cera de Carnaúba é um exemplo clássico. É um produto que nós exportamos há quase 200 anos e é um produto totalmente sustentável, ecologicamente correto, gera emprego e renda, você não agride o meio ambiente. Por quê? Porque você, na verdade, você não mata a palmeira, você faz uma poda das palhas que elas seriam descartadas naturalmente. E é até interessante que alguns botânicos, eles já fizeram estudos e aquele carnaubal que ele é utilizado, ele é todo ano ele sofre a poda, um manejo, ele tem uma longevidade maior, ou seja, uma carnaubeira que ela está sendo utilizada, ela vive mais do que uma que não está sendo utilizada. Então, mostra todo esse potencial. É um ambientalmente correto, porque você usa muito a luz solar para secar as palhas, para produzir a cera. Você não usa nenhum componente químico na produção da cera, no refino. Basicamente, você utiliza peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que água oxigenada e que quando ela libera, ela reage, ela faz uma oxidação e ela libera oxigênio, então você não tem. Então, de todos os pontos, ela é um produto sustentável e um produto socioambiental muito importante. Estima-se que hoje no Ceará, na safra,
que em torno de 4 meses, 4 a 5 meses, você tem um contingente aí de pelo menos 90 mil pessoas envolvidas na safra e no pior momento do ano para o nordestino, porque ela é uma cultura seca. A carnaubeira, para ela produzir a cera, ela tem que passar por um estresse hídrico. Por quê? Porque a cera é uma proteção da carnaubeira contra o meio ambiente. A cera está na folha, ela impermeabiliza a folha e aí ela consegue realizar a fotossíntese, porque a luz passa pela cera, mas a água não sai. Então a carnaubeira ela tem um circuito de água fechado. Então ela não perde água por evapotranspiração e aí por isso que ela está sempre verde. Você pode ter a seca que tiver, a carnaúba está verde. E o que você faz é justamente cortar essa folha, que naturalmente vai nascer outra, e extrair a cera. E aí utilizar em N produtos, a aplicabilidade, a gente chama cera de carnaúba, é uma especiaria química, ela entra em pequenas quantidades nas formulações, né? Mas só para você ter ideia, nós exportamos para mais de 50 países, e aí produtos do seu dia a dia, por exemplo, estou vendo aí você usando batom, blush, rouge, todos esses produtos de maquiagem, de cosmético, utiliza cera de carnaúba. Na indústria alimentícia, né, principalmente as crianças, M&M's, Tic-Tac, Mentos, se você tiver a curiosidade de ver a formulação, você vai ver cera de carnaúba. Na indústria farmacêutica. Agora estão usando para polimentos? Já há muito tempo, mas assim, ela tem até utilizações mais refinadas. Na indústria automobilística, sim, utiliza bastante cera para piso, cera para móveis, né? Mas hoje isso está sendo até substituído, porque a cera ela é um produto caro. E às vezes, nesse tipo de segmento, você tem produtos mais baratos. Mas na indústria farmacêutica, por exemplo, você pega a fórmula do Tilenol, vai estar lá a cera de carnaúba, né? Indústria eletroeletrônica, de chips, de computadores, de informática, tudo isso está crescendo muito e utiliza cera de carnaúba. Então a carnaúba está presente em produtos que você nem imagina. E aonde você tiver no mundo que você ouvir cera de carnaúba, carnaúba wax, né? Copernícia wax, tudo é cera de carnaúba e saiu do Nordeste brasileiro. Eu sou uma pessoa otimista e esperançoso, né? E eu acho que a gente trabalhando, fazendo o nosso dever de casa, né? Com amor, dedicação ao trabalho, aquilo que você faz, com espiritualidade, né? E com honestidade, com valores que infelizmente hoje às vezes ficam tão esquecidos, a gente vai ter o sucesso. Ou seja, aquela velha figura de plantando, depois você colhe os frutos. E assim, estamos fazendo um grande trabalho a nível de FIEC, a nível de sindicato, a nível das minhas empresas também, e a gente está otimista para 2026, né? Sabemos que temos desafios, né? Vai ser um ano eleitoral, espero que a gente consiga ter uma boa eleição, com bons governantes eleitos e que isso conspire para você ter um ambiente melhor de sucesso e de progresso. Mas eu poderia dizer o seguinte, eu estou otimista para 2026. O CIMEC é um grande sindicato dentro da FIEC, um sindicato onde tem uma penetração muito grande, porque o polo metal mecânico ele tem várias vertentes, né? E tem empresas grandes e pequenas, e eu me sinto muito honrado, né? Envaidecido, é bom, massageia o ego, né? Eu não sou muito de prêmio, de gosto, mas enfim, eu me sinto honrado. O César, como eu já falei, é um companheiro, é um amigo desde a época de universidade, e ele estando à frente do CIMEC me homenageando, eu só tenho a agradecer, né? E ficar muito honrado e envaidecido, né? Eu acho que a gente, por mais que seja simples e tudo, assim, eu acho que, na verdade, a gente cumpre uma missão, a gente, na verdade, não está fazendo mais do que a nossa obrigação a nível de FIEC, de sindicato, porque a gente está lá e é uma doação, né? Mas a gente conhece a regra do jogo. A regra do jogo é essa, se você vai lá, se você vai assumir o cargo, você tem que dar o seu melhor, né? E eu tento dar o meu melhor e fico muito honrado nessa comenda, né? Uma comenda muito antiga. O CIMEC é um sindicato de peso, de representatividade, né? Dentro da FIEC, e eu só tenho a agradecer. Ok.